You mustn't question anything to God. For the footsteps of the righteous is ordered of the Lord. And every trial is put upon you to prove you. And the Bible said they're more precious to you than gold. Você não deve questionar nada a Deus, porque os passos do justo são confirmados pelo Senhor. E toda a prova é colocada sobre você para prová-lo. E a Bíblia disse, elas são mais preciosas para você do que o ouro. So if God let a few light afflictions happen to you, remember it's for the correction of you. Amen. Every son that cometh to God must first be chastened of God and tried. Amen. Help us, Lord. Child trained. Assim, se Deus deixa algumas leves aflições lhe ocorrerem, lembre-se, é para sua correção. Todo filho que vem a Deus deve primeiro ser corrigido por Deus e provado, treinado como filho. There's no exceptions. Every son that cometh, these afflictions are done brought about to see what attitude you'll take. Amen. Não há exceções. Todo filho que vem. Essas aflições são feitas ou trazidas, efetuadas, para ver que atitude você tomará. See, it's God on this proving ground. Amen. That's all earth is a proving ground. Amen. And where He's trying to prove you. Está vendo? É Deus neste campo de provas. A terra é só isso. É o campo de provas, e onde Ele está tentando prová-lo. Bom dia, amados e preciosos irmãos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a fazermos aquilo que Ele quer que façamos. E fazer aquilo com amor. Fazer o que Ele quer que façamos com amor. Fica diferente, né, quando a gente faz a coisa com amor, com graça. E nós temos trazido algumas coisas para vocês todos, alguns conhecimentos a respeito das doutrinas nicolaíta, balanista e jezabelita. E nós queremos trazer mais um pouquinho nesta manhã a respeito deste sistema nicolaíta. Não é novo, isso aí é coisa que já vem desde a primeira era da igreja. E nós já fomos ensinados um pouco sobre isto, mas às vezes nós deixamos escapar, ou não nos ensinaram corretamente, deixaram-nos no prejuízo, né? Quando se denominaram e sistematizaram e fizeram de uma pessoa ou de um companheirismo, dizendo que era tudo que a noiva do Brasil precisava. Mas nós vamos descobrir que tudo tem que vir à tona, não é? Então nós queremos nesta programação discorrer um pouquinho mais, esclarecer aos nossos ouvintes o que às vezes a gente fala sobre um sistema humano. Então nós vamos tomar Apocalipse capítulo 2, verso 6. Diz assim: Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Bem, então, você vai perceber que isso é uma coisa muito grave, que Deus odeia. Agora, se Deus odeia, eu também, se eu falar que eu também odeio, aí vocês vão dizer, você não tem amor. Mas eu quero que vocês percebam, nós já falamos aqui, que o contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é a indiferença. Indiferença. É a indiferença. Virar as costas. Isso que é o contrário do amor. Então, mas Deus odiava isso e odeia. E os nossos irmãos efesianos também odiaram. Tenho favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Mas vamos descobrir um pouquinho o que é estas obras, o que são estas obras, o que são, na verdade, os nicolaítas. Então vamos lá, 76 da mensagem Era de Éfeso.
Ora, há dois pensamentos sobre quem eram os nicolaítas. É dito por alguns que eles eram um grupo de apóstatas que tinham como seu fundador Nicolau de Antioquia, um prosélito, que se tornara um dos 7 diáconos de Jerusalém. Eles tinham festas pagãs e eram mais libertinos em seus comportamentos. Eles ensinavam que, a fim de dominar a sensualidade, a pessoa tinha que conhecer por experiência toda a sua extensão, primeiramente. Naturalmente, eles se entregaram a tal abandono nas práticas corruptas que sua degradação foi completa. Desta maneira, eles aplicaram a si mesmos os 2 nomes do Velho Testamento que simbolizavam tais extravagâncias: Balaão e Jezabel. Desde que Balaão corrompia o povo e assim o conquistava, foi dito que os nicolaítas faziam o mesmo. Este grupo presumidamente fora expulso de Éfeso e encontrou o lugar onde se estabeleceu em Pérgamo. Então vejam, há 2 pensamentos sobre quem eram os nicolaítas. Então é dito por alguns que eles eram um grupo. Então essa era a linha. Os nicolaítas são isto. Agora, os nicolaítas, existem 2 linhas de pensamentos, 2 pensamentos sobre quem eram eles. Já vimos a primeira. Agora vejamos o que o profeta nos diz no 77. Mas o problema acerca desta crença, que é dessa forma que acabamos de discorrer, é que ela não é verdadeira. Não há absolutamente nenhuma história para ela. Ela é, quando muito, uma tradição. Adotar uma tal crença tornaria a dispensação de Éfeso absolutamente sem nenhum sustento histórico hoje. Isto não é verdade, porque o que quer que tenha começado na igreja primitiva, isso aqui é uma parte fundamental. O que quer que tenha começado na igreja primitiva deve continuar em cada dispensação, até ser finalmente abençoado por Deus ou destruído como uma coisa impura no lago de fogo. Então, é uma coisa que começou lá e ainda persiste até hoje. Notaram? Que essa tradição é verdadeiramente contra a Escritura. Note tão somente Apocalipse 2, que é a igreja de Éfeso. 2:2 não podia suportar os maus. Eles então tiveram que expulsá-los. Ora, no verso 6 diz que eles odiavam suas obras. Então, desta maneira, este grupo dos nicolaítas continuou como uma parte da primeira dispensação, praticando suas obras. As obras eram odiadas, mas o povo não se tornou impotente. Desta forma, as obras em Éfeso continuaram e se tornaram uma doutrina que irá diretamente para o lago de fogo. Então ela atravessou durante as eras e chegou até a nossa era, a era de Laodiceia, a era em que estamos vivendo nós. Agora, o que eram esses nicolaítas, então? A palavra vem de 2 palavras gregas, nikao, que significa conquistar o lau, e laos, que significa o laicalismo. Então, o que é o nicolaísmo, então? Vem de 2 palavras gregas, nikao, que significa conquistar, e laos, que significa o laicalismo. O fato real é que alguém estava fazendo algo naquela igreja primitiva que estava conquistando o laicalismo ou os leigos. Se o laicalismo estava sendo conquistado, então deve ter havido alguma autoridade lá fazendo isto. Porque quem conquista os laicos? Não são os mais sábios? Não são os mais instruídos? Que manipula o menos entendido? Exatamente. Então ela continuou fazendo suas obras. O que era que Deus odiava, que estava acontecendo naquela igreja? O que estava acontecendo então e está continuando ainda hoje é exatamente o que a palavra nicolaíta significa. O povo está sendo subjugado de alguma forma, de um modo que era absolutamente contrário à palavra de Deus.
Agora, vê você como foi o começo na primeira igreja? Então, lá no princípio, foi chamado Atos. Mas logo foi passando os dias, chegou a ser uma doutrina. Então começa numa sutileza, numa bondade, numa mansidão, mas logo aquilo começa a ser imposto como uma doutrina. Chegou a ser uma norma, uma regra inflexível, e finalmente dominou e Deus foi lançado a um lado. Você tem inteligência, capacidade de ver se isso não tem acontecido. Está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Abra os olhos, meus irmãos. Olha, finalmente dominou e Deus foi lançado a um lado. Começou tão pequeno, tão quietamente, tão pacificamente, parecia ser algo bom. Parecia ser algo bom. Algo puro, mas logo denominaram, sistematizaram e fizeram um local e uma pessoa, um companheirismo, dizendo que aquilo era tudo que a igreja no Brasil precisava. Então, começou ali na quietitude, começou tão pequeno, tão quietamente, tão pacificamente, parecia ser algo bom, algo puro. Então se apoderou. E como uma serpente Piton, ela aperta até expulsar a própria vida e matar toda a espiritualidade que havia na igreja. Esta falsa vinha é sutil, é como um anjo de luz, até que se apodera de alguém. Agora eu quero dizer-lhes que creio em liderança. Porém, não na liderança do homem. Eu creio na liderança do Espírito Santo por meio da palavra. Também creio que Deus tem posto homens na igreja. Ele colocou para aperfeiçoamento da igreja. Homens que têm dons do Espírito, os quais manterão a ordem na igreja. Creio nisto. Também creio que a igreja deve ser governada pela palavra. Assim, em realidade, não são homens governando diretamente a igreja, mas por meio do Espírito de Deus, porque a palavra e o Espírito são um. Agora você pode ler Hebreus capítulo 13, verso 7. Lá está escrito: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então vejam bem, meus irmãos, que o domínio unitário, a palavra não está dizendo lembrai do teu pastor, do único que existe. O único é só Jesus. Os demais são pastores locais. Saiu desse negócio de pastores locais. Um pastor passar a ter domínio sobre outros, uma igreja ter domínio, ter a preeminência, já foge da palavra. Quer dizer, então todos são dependentes daquele sistema. Então o sistema manda e o fulano vai para lá. Manda, o sistema vai para cá. Tira um daqui e manda para lá. Um faz uma coisa errada aqui, ele tira ele de lá, manda para outro lugar, manda outro para aquele lugar. Desde que esteja de acordo com seus ditames. Desde que encoberte os seus erros. Mas lembrai-vos dos vossos pastores. Então se você está abandonando o seu pastor por causa de um sistema denominacional, autoritário, você não está cumprindo a Bíblia. O seu pastor tem te ensinado a palavra de Deus. Agora ele é fraco, né? Não tem tantos recursos. Então vem um sistema poderoso. Mas vê você o que estava sucedendo ali? Aquela falsa vinha estava apoderando-se, ensinando que o governo do homem estava bem. Não, nós vamos ficar, o ministério vai continuar. Mas como? Olha que engano, gente. Não é nem sutil mais, está na cara que é falso. Como que o ministério vai continuar? Quantos vai ter ministério? Você vai ter o ministério de Cristo, do profeta e de mais um. Cada pastor que for morrendo vai continuar dominando. Ensinou que a igreja tinha que ser governada. Ensinou um tipo de controle sobre o povo. Mas em vez de fazê-lo de acordo com o plano de Deus,
Eles simplesmente tomaram autoridade e revestiram suas próprias mãos de todo o poder espiritual, dando como resultado um sacerdócio santo que estava entremetido entre Deus e o povo. Isso é muito claro. Ou você pertence ao sistema ou você não vai nem para o céu. Ou você pertence a esse companheirismo ou você está banido da eternidade, dos céus, da vida eterna. Não precisa nem de esclarecimento, você agora está vendo tudo. Voltaram diretamente ao antigo sistema de Arão, chegaram a ser anticristo porque tomaram para si mesmos seu ofício de mediador, quando a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo 2,5. Deus aborreceu isso, os Efésios aborreceram isso e todo verdadeiro crente o aborrecerá também. Então, se Deus odiava, se Deus aborrecia Deus, vai aborrecer o verdadeiro crente. Teríamos que estar completamente cegos para não ver essa mesma coisa operando através de todas as eras. E hoje em dia é a pior de todas. O que tiveram foi uma organização. Isso separou ao povo. O povo de Deus deve ser um. Por um Espírito são todos batizados num corpo, e o Espírito deve mover-se sobre cada um, e cada um deve participar na adoração de Deus. Mas os homens queriam a preeminência, assim sendo, tomaram o controle. Bispos chegaram a ser arcebispos, e com isso, de impor títulos, se desviaram da palavra de Deus e ensinaram suas próprias doutrinas. Eles conseguiram que o povo lhes obedecesse até o ponto em que sua forma de adoração não era em nenhuma maneira semelhante aos primeiros dias depois de Pentecostes. Estes atos eram o princípio da sucessão apostólica. Da sucessão apostólica a membro da igreja era um passo rápido e fácil como meio de graça salvadora. A palavra foi reduzida a um credo. O anticristo, por meio do seu espírito, estava predominando sobre a igreja. Então ele começou ali e veio chegar até aqui. E isso tem mostrado que na sutileza, na quietitude, as coisas foram feitas. E tinha evidências? Ah, tinha evidências, sim. Você ouve falar de muitas evidências. Existem as evidências aí. Tem que ter algumas. Mas o destino não deve ser parado aqui nessas evidências. Então nós tínhamos um pouco da verdade. Mas agora nós vamos ter que ter toda a verdade. Chegou a hora das coisas serem manifestadas na sua totalidade. E agora eu rogo ao Senhor que por sua graça e misericórdia abençoe a todos aqueles que porventura têm atentado para este grito desses últimos dias. Saia desse sistema de domínio humano e abrace a palavra. Que Deus te cure, que Deus te ajude, que Deus te liberte, que Deus alegre o seu coração e ilumine os seus passos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejos de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar.
teu caminho e coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar.